A síntese de proteína, ela é um fator importantíssimo no organismo, né, de todos os seres vivos, porque é ele que mantém o organismo vivo, né? A síntese, ela começa, né, com um DNA, tá? Um pedaço, um fragmento desse DNA, uma faixa desse DNA, é codificada, faz o RNA mensageiro e vai para o citoplasma. No citoplasma a gente encontra o RNA transportador, que transporta um aminoácido, tá? E esse RNA transportador, ele se liga ao RNA mensageiro, numa trinca de base, sempre 3 a 3. Tá? Lembrando que a adenina se liga com citosina, timina com adenina, tá? Guanina com citosina, e citosina com guanina, timina com adenina, e adenina com timina no DNA. E no RNA, mudamos. A uracil se liga com a adenina, e a adenina se liga com o uracil. São enzimas diferentes que permitem essa nova ligação. Com isso, como estamos falando de RNA, então o RNA transportador se liga ao RNA mensageiro. Então, onde tiver adenina, entra uracil. Onde tiver uracil, entra adenina. Tá bem? Aqui não tem timina nesses dois casos aqui. Depois que ocorre essa ligação, entra o RNA ribossômico, que é o organoide celular, que nós vamos falar dele mais à frente um pouquinho, mais detalhado. Esse organoide, então, ele associa sempre 2 a 2 aminoácidos, né? E, consequentemente, 2 a 2 RNAs transportadores. E, com isso, eles permitem a ligação peptídica, onde que se liga, desliga o hidrogênio, né, em um OH do grupamento amínico, né, do grupamento amínico, e se liga, então, desliga o hidrogênio do carbono, formando uma molécula de água, né, que ocorre no processo de desidratação. Então, ele sai desse complexo e fica livre, então, um carbono com nitrogênio que faz a ligação, chamada ligação peptídica, porque o aminoácido também tem o nome de peptídeo. Quando essa ligação é feita, ele se desliga do RNA transportador e, consequentemente, o RNA transportador se desliga também do RNA mensageiro. E assim sucessivamente ao longo desse processo, né, da fita de RNA mensageiro, concluindo, então, depois uma fita de proteína. Essa fita de proteína, nós sabemos que, de acordo com a quantidade de aminoácidos, disposição e qualidade, nós temos uma função específica, né? Então, nós temos uma quantidade de uma espécie humana de aproximadamente 45 mil proteínas ativas, tá? Que fazem com que o nosso organismo funcione. Cada organismo tem a sua quantidade proteica, mais ou menos de acordo com a sua quantidade de gene. Por quê? Porque cada fragmento do DNA que sintetiza uma proteína, tá? Ele recebe o nome, então, de gene. Então, nós já sabemos o que são genes. Então, genes são 46, são os fragmentos do DNA, né, que ocorrem distribuídos nos nossos 46 cromossomos. Como já falamos, na realidade, 23 pares, né, de cromossomos. Então, eles são distribuídos assim, não equitativamente, né? Então, temos cromossomos que têm mais, cromossomos que têm menos, mas eles são distribuídos nesses 23 pares. Tá? E desses 23, eu tenho um gene que funciona bem e um que funciona mal. Tá? Mas eles estão ali, querendo ou não, a proteína vai ser sintetizada, correta ou não correta. Mas isso vamos deixar mais para genética, tá? A gente entender melhor essa parte. Se vocês têm alguma dúvida, alguém dê uma lidazinha lá, que tem mais um exercício lá, que eu pus. Bom, esse engloba alguns outros assuntos também. Como nós falamos, a célula ela é uma estrutura que ela tem um citoplasma, um núcleo, e tem uma membrana celular. Essa membrana faz a delimitação entre o meio extracelular e intracelular e permite que as substâncias químicas que nós estudamos percorra, né, a membrana plasmática, entrando e saindo essa substância. Já falamos sobre a diferença de célula procariótica de eucariótica. Tá? Então, inicialmente, vou fazer só um desenho aqui no quadro, só para fazer uma relembrança aqui. Vou pegar o nosso giz aqui. Então, nós vimos, né, que a diferença entre a membrana eucariótica e procariótica, primeiro que surge a procariótica, né, que é uma membrana, vamos dizer assim, de uma bactéria. Tá? Então, essa membrana celular, ela era simples. Ela era uma membrana, uma estrutura membranosa. Tá? Aqui eu tinha o nucleossomo, tá? E aqui os ribossomos que sintetizam as proteínas nas bactérias. Tá? Então, isso aqui é uma célula procariótica. Ou seja, antes da carioteca aparecer. O que aconteceu? Acho que eu comentei sobre isso, mas vamos lá. Nós tivemos um processo de invaginação
Tá? O que é invaginar? Invaginar é voltar-se para dentro dessa membrana plasmática. Então, ao longo da evolução, a membrana plasmática ela sofreu algumas modificações e começou a fazer entranças ou entranhas no seu interior, tá? De tal maneira que ela foi formando uma nova estrutura. Isso a partir da membrana plasmática. Então, a própria membrana plasmática, você está para ver esse desenho, pessoal? Está para ver, Natasha? Tá? Fiz aí pequenininho, mas só para mostrar aqui. Então, o que acontece? A membrana plasmática, ela foi adentrando aqui, né, a célula se envolvendo, se inovelando por dentro, né, fazendo essa invaginação, voltar-se para dentro, e fez, então, uma nova estrutura membranosa no interior da célula. Tá? Esta célula, ela formou aqui no centro uma estrutura, tá? E que ficou fechada. Então, essa estrutura nós damos o nome de núcleo, tá bem? E que essa estrutura aqui é uma membrana nuclear, que ficou membrana nuclear, derivada dessa membrana plasmática. Tá? Então, nós sabemos que uma célula tem hoje membrana, citoplasma e núcleo. Tá? Esse núcleo, então, ele vem da invaginação da membrana plasmática. Tá? Quando ela faz isso, como já tem esse envoltório, e dentro desse envoltório nós vamos encontrar o ácido nucleico, que antes ficava aqui como um nucleossomo, agora eles ficam situados aqui no interior desse núcleo, ficam fechadinhos, né? Tem uma vantagem que ele fica mais protegido. Então, esta célula passa a ser chamada, então, de eucariótica. Tá? Bom, tanto na célula eucariótica como na procariótica, essa estrutura de membrana é de suma importância, porque ela é que vai fazer, que vai permitir que todas as substâncias que estão extracelular possam ou não entrar na célula e possam ou não sair da célula. Vamos voltar aqui lá na bioquímica celular, para a gente entender bem isso. Vocês se lembram que eu falava que nos carboidratos, tá, só entrava na célula em forma de glicose, frutose ou galactose, que eram monossacarídeos. Está lembrado disso, pessoal? Tá? Então você come um pedaço de pão, que é amido. Amido é uma série de moléculas de glicose, né? Uma molécula grande. Então a gente cozinha ele, não pega uma batata. A gente cozinha ele reduz o tamanho, nós mastigamos, que reduzimos o tamanho, aí temos a amilase salivar, que é uma enzima que quebra o amido, reduzimos o tamanho, aí depois ele vai lá para o nosso pâncreas, né? Que produz o suco pancreático, reduzimos o tamanho mais ainda, até que ele chegue no nosso intestino em disacarídeo, que é uma maltose, por exemplo. Quando chega essa maltose, lá no intestino ela se quebra e passa a ser uma glicose, ou duas moléculas de glicose. Então, só depois de todo o processo de digestão, que essa glicose ela pode penetrar na célula. Ela não pode entrar na célula de outra forma. Então, quem faz essa limitação? A membrana plasmática. Porque pensa, a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho. A glicose é uma molécula muito energética. Tá? Então, ela vai entrar na célula, vai perder carbono e vai liberar energia, porque essa energia vem do sol pelo processo de fotossíntese das plantas. Tá? Por exemplo, pegar um exemplo, uma sacarose, que é um açúcar que está na cana. Então, eu como um pouco de açúcar, ele é um disacarídeo. Quando ele chega na célula, tá, ele é um organismo, ele tem que ser quebrado em frutose e glicose. Então, quando essas frutose ou glicose entram na célula, elas vão sofrer um processo de degradação e vão perder energia. E essa energia que ela perde, essa molécula, ela transforma em ATP, que eu já comentei com vocês, que é a molécula que faz com que você tenha energia. Então, toda a sua energia utilizável, ela está em forma de ATP. Você repara que eu estou mexendo as mãos e falando com vocês. Tá? Vocês estão olhando para mim, piscando e pensando. Alguns até dormindo, mas tudo bem. Tá? Essa energia que você está gastando para pulsar o seu coração, para funcionar o seu organismo, é em forma de ATP, que foi degradado da glicose, liberou essa energia para formar o ATP. Ok? Muito bem. Então, se eu colocar uma molécula muito grande dentro da célula, 2 ou 3 moléculas de uma vez, tá? Ou seja, a sacarose, né, que são 2 moléculas de monossacarídeos associadas a um amino lá dentro, ela ia dispersar energia tão grande, tá? De tal forma que ia queimar a célula. Então, por isso, precisa reduzir. E a célula sabe disso. Ela é criada para isso. Então, dessa maneira, só penetra na célula partículas que a membrana plasmática vai permitir. Isso pode ser de partículas sólidas, ou líquidas, ou gasosas, tá? Que a gente vai falar cada uma delas. Então, essa é a função da membrana plasmática. E dentro da membrana também, ou quando dentro da célula, quando as substâncias entram aqui, elas transitam por dentro dessas membranas que tem aqui dentro, para chegar em lugares dentro da própria célula, a organoides específicos, ou se deslocar de um lugar para o outro.
Tá? É como se fosse um labirinto, só que ele é conhecido e ele se transita, as substâncias transitam por dentro da célula. É uma estrutura muito mais complexa do que a procariótica, que não tem isso. Ela só tem o citoplasma, a membrana, o citoplasma e o ácido nucleico, que é um só, tá? Que é o DNA. Então aqui, mas ela também limita, né? A membrana plasmática também tem essa capacidade de selecionar o que vai entrar ou não. Até a água, ela é limitada. Porque se entrar muita água dentro da célula, a célula pode, estoura. Então ela fala, oh, peraí, não entra tudo isso de uma vez não, só pode entrar um pouquinho. Tá? Se entrar demais, ela estoura. Se entrar de menos, ela seca. Então nós temos duas situações, temos que ter um controle exatamente de entrada e saída. E a membrana plasmática que faz isso. Aqui deu para acompanhar? Vamos lá. Toda e qualquer célula, Consegui, pessoal. professor. Sim, pois não. Não, eu tô falando, eu consigo acompanhar. Ah, tá ok, obrigado. Então, todas as células têm envoltórios celulares, tá? E que pode ter mais de um, a gente vai falar aqui no caso da célula vegetal. Então, essa daqui é a estrutura da membrana plasmática. Ela é uma estrutura dupla, tá? Feita de lipídios, certo? Então, os lipídios, se eu colocar aqui o cursor, aqui, olha, eu tenho a estrutura lipídica, mais densa, e aqui ele tem como se fossem uns filamentos, que se liga a outros filamentos de uma outra estrutura de lipídio. Aqui, pessoal, são chamados de fosfolípides, os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, né, que está escrito aqui embaixo, são os mesmos, né, que estão lá no DNA, fosfolipídios. Tá? Então, é um complexo de fosfato, de fósforo, né? Aí, nesse caso, ele está fósforo associado aos lipídios, que são as gorduras. Tá? Então, essa daqui é a constituição da membrana plasmática. Toda ela, por dentro ou por fora, né, da delimitação celular, e por dentro também. Ela é toda assim, sempre uma dupla camada. Bom, como é que a gente pode entender isso aqui? Pensa comigo, nós temos uma piscina bem grande, bem legal, tá? Com água bem quentinha, né? Porque tá frio hoje, né? Friozinho agora. E em cima da piscina tem bolinhas de isopor, cheia de bolinhas. Você não vê água, só as bolinhas de isopor. Aí você quer dar um mergulho. O que acontece? A hora que você entra, as bolinhas fazem assim, se afastam, você mergulha e as bolinhas voltam a tampar a piscina. Ok? É mais ou menos isso o que acontece com a membrana plasmática, quando ela permite a passagem de determinadas substâncias, tá? Por ela. Então ela se expande e depois volta ao normal. Você repara que aqui eu tenho moléculas de proteína. Essas proteínas, repare que elas estão atravessando a membrana plasmática. Estão na parte externa e estão na parte interna. Esse daqui são canais proteicos que permitem a passagem de outras moléculas proteicas aqui. Por exemplo, olha, aqui um glicídio, tá? Que constitui o glicocálix, né? Isso daqui é uma parte externa, mas vamos colocar que aqui tem a capacidade de entrar uma proteína por aqui. Então, o que eu tenho é o seguinte. Nessa estrutura, por exemplo, vou pegar a glicose de novo. A glicose, ela não entra sozinha na célula, porque eu estou cheio de glicose aqui em volta. Se todas entrassem de uma vez, ela ia fazer aquilo que eu falei. Perderiam energia, a glicose, e queimaria a célula, dispersaria energia e queimaria a célula. Então, quando ela sai, passa o pâncreas, libera o ácido líquido pancreático, né, o suco pancreático, ele vai lá para o intestino, que as glicoses são liberadas. Tá? Então, nesse suco pancreático tem uma enzima chamada insulina. Já ouviram falar isso? Acho que todo mundo já ouviu falar em insulina, né? Então, a insulina é uma enzima tarada em glicose. Então, com a insulina, quando ela vê uma glicose, ela já gruda nela. E essa insulina é uma proteína que faz com que permite que essa proteína entre aqui, ó, e atravesse a membrana. Então, a glicose só entra na célula se tiver associada a uma insulina. Se não tiver, ela não entra. É como uma festa de casais. Só entra casal. Não importa se é casado, mas aqui importa. Tá? Aqui, glicose só entra com insulina. Esse é um problema da diabetes, porque se não tiver insulina, o açúcar fica circulando no sangue, não entra na célula. Aí aumenta a pressão e pode dar um outro problema e a pessoa pode morrer. Tá? Então, esse é o problema da insulina. Então, desculpe, da glicose, né, da diabetes. Então, a insulina, ela entra com permissão dessas proteínas aqui. Então, dessa maneira, todas as substâncias fazem isso. Tá? Mas e a água? Olha, aqui nós temos lipídios, gorduras. Tá? Água e gordura não se tocam. Então, como que a água vai entrar
aí da atravessar a membrana para chegar no interior da célula? Ele entra por poros chamado aquaporina. Então são poros que aparecem em filamentos muito delicados, né? Poros que aparecem aqui e que permitem que a água que esteja aqui fora atravessem a membrana plasmática e venha para o interior da célula. Então, da mesma forma que as substâncias e a água podem entrar na célula, ela vai sair da célula. Então, eu tenho permissão de proteínas que entrem, tá? Que permitam a entrada de substâncias, e também tenho as proteínas ou canalículos que permitem a saída de água e outras substâncias. Pensa numa molécula não, mas vamos pegar aqui de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, uma pedra, tá? Uma pedrinha para nós aqui. Se ela entrar, ela vai puxar tanta água que a célula vai explodir. Tá? Então ela não entra na célula, ela vai só entrar se ela for um cloreto de sódio dissolvido. Bem, vamos mais um pouquinho aqui. Se tiver dúvida, pessoal, vocês vão perguntando. O reconhecimento celular, movimento entre os lípides, né, que é o que nós falamos, deslocam-se pelo plano da membrana, também como nós falamos. Bom, aqui, pessoal, tá vendo? Essas estruturas são proteínas. Essas proteínas formam uma outra estrutura chamada glicocálix. Tá? Glico vem de glicose, vem, e cálix, né, vem de um cálice, né, de proteína que vem aqui. Então, essas proteínas envolvem de tal maneira que a membrana plasmática, ela fica assim. Tá? Então, sua célula é desse jeito aqui. É essa membrana plasmática que tem os lipídios, aqui tem os filamentos lipídicos, aqui outra parte, mas na parte superior da membrana, tá, tem esse glicocálix. Vou voltar um pouquinho aqui. Tá? Olha só. Que tinha aqui, tem deslocos com a membrana. Tinha visto uma parte aqui. Desculpa, não voltou aqui. Bom, esse glicocálix, né? Então, são glicídios, tá? Que são açúcares, né? E proteínas que se associam, que vão fazer o reconhecimento celular. Tá? O que é isso? Uma célula reconhece a outra e elas se tocam, ficam ligadas uma à outra e vão formar o que nós chamamos de tecido. Tá? O que é o tecido? É um conjunto de células que tem a mesma forma e a mesma função. E elas formam esse tecido. Então, a pele, por exemplo, né, os tecidos do seu coração, pulmão, fígado, esôfago, tudo que você puder imaginar dentro do seu organismo, eles são constituídos por células. E estas células contêm esse glicocálix. Aí, esse glicocálix, ele se liga a outro glicocálix de outra célula, que vai se ligar a outra célula, e assim sucessivamente, de tal maneira que você vai formar, então, um tecido. E aqui que ele reconhece qual é o tipo celular que você vai ter aqui. Então, uma célula animal, ela é mais ou menos assim, tá? Nem todas são um cubinho, tá? Mas tem mais estrutura. Eu costumo dizer assim, para você, não sei se você já viu, né? Hoje quase acho que não sei nem se fabricam mais, mas colchão de água. Tá? Um colchão, só que dentro tem água, tá? E em cima, a parte que envolve o plástico, que forma o colchão, é uma membrana plasmática. Então ele tem toda uma mobilidade e um movimento, que se encostam num outro colchão de água, que se encosta no outro, que se encosta no outro, e vai formando, então, um tecido, tá, de colchão de água. Então, a célula é assim. Então, esse daqui é como a gente vê a célula a um microscópio chamado microscópio eletrônico de varredura. Tá? Por que de varredura? Porque ele vê a parte superficial das estruturas. Quando é um microscópio citológico, né, ele vê por dentro da célula. Tá? Vamos mais um pouquinho. Aqui é uma célula vegetal. Ela tem as mesmas coisas que tem a célula animal, só não tem o glicocálix. Tá? O que ela tem? Ela tem aqui a membrana plasmática, tá? E envolvendo a célula vegetal, ela tem deposição de uma substância chamada celulose. O que é celulose? Celulose, tá, é um composto de glicose estruturalmente associado, diferente, por exemplo, do amido. A celulose, nós já falamos dela, que é um revestimento da célula vegetal. Tá? Então, a celulose é aproximadamente 565 moléculas de glicose unidas estruturalmente de uma determinada forma. Tá? Então, elas vão formar uma molécula de celulose. Essa molécula de celulose se liga a outra, que se liga a outra, que se liga a outra. Então, nós vamos tendo a seguinte situação. Ó. Aqui eu tenho as moléculas de celulose. Quando elas vão se associando, elas vão formar o que a gente chama de microfibrilas de celulose, que são essas estruturas, esses pontinhos aqui, ó, microfibrilas de celulose. Essas microfibrilas vão se associar e vão formar as moléculas, tá, ou as macromoléculas de celulose. Tá? Então elas vão ficando uma estrutura maior. E isso vai se associando uma a outra e vai formar uma parede
de celulose, que também chama de parede celular. Tá? Então, é como se eu tivesse um tecido. Tá? Então, eu tenho a linha que se liga a outra linha, que se liga a outra linha, que forma uma linha mais grossa, forma um barbante. Aí eu pego esse barbante e vou associando a vários outros barbantes, que eu vou formar uma estrutura maior. A gente forma as macromoléculas de celulose, ou macrofibras de celulose, microfibrilas e macrofibrilas de celulose. Dentro delas, tem substâncias que a gente chama de pectina, tá? Ou ácidos pépticos, né? Que aqui são substâncias líquidas que são produzidas onde que envolvem os espaços internos. Johnny, acorda. Bom dia. Vai tomar um café? Toma uma água aí. Você vai cair em cima do computador. E outros também. Tá? Então, dessa forma, eu tenho uma estrutura toda e compacta que vai formar todo um envoltório da célula. Então, aqui eu tenho a membrana plasmática como a glicose. Ela é produzida pelo processo de fotossíntese. E quem faz fotossíntese é uma célula vegetal. Aqui no seu interior, tá? O que vai acontecer? Ela produz ela produz glicose e libera as moléculas de celulose aqui para fora, da membrana plasmática, mas não joga ela fora. Fica grudada aqui na membrana. Aí, conforme ela vai produzindo essas moléculas de celulose, ela vai formando, então, as micro e macromoléculas de celulose, formando, então, uma parede celular. Toda célula faz assim. Então, todas elas vão tendo uma parede celular. Repare que aqui eu tenho uma célula com parede celular, e aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Tá? E aqui eu tenho outra, que vão formar, então, a estrutura tecidual. Tá? Dessa maneira, eu tenho um tecido dela aqui. Agora, uma coisa importante, só, a celulose não é totalmente retilínea e totalmente perfeita. Ela sempre pode ter poros. Tá? E esses poros permitem que uma célula vegetal tenha contato com outra célula vegetal. Tá? Essa celulose também não é impermeável, é ao contrário, ela é permeável. Então, ela permite que a água se desloque de uma célula para outra. Tá? E os nutrientes de uma célula a outra, pelos poros que fica na deposição, pensa que eu tenho duas paredes, tá? Ou uma assim ligada, duas paredes. E no meio delas eu tenho uma janela. Tá? Só que é muito pequena, mas eu tenho uma janela. Então, por essa janela é passado água e determinadas substâncias. Por isso que as células vegetais todas são interligadas. Tá? No ano que vem você vai estudar um pouquinho de botânica e vai entender como é que funciona isso. Pessoal, acorda aí, eu sei que é meio maçante, né? E eu tenho que ficar ouvindo aqui, vocês têm que ficar me ouvindo falar, com a voz sempre entonação, mas eu tenho que falar, mostrar assim, não tem outro jeito, tá? Vai fazer café? Não, senhor Robinson, você pode sentar aí e vem trabalhar. Vai fazer café. Cria vergonha? Depois você faz café, vai tomar sozinho e nós vamos ficar olhando aqui, não é, Natasha? Esses caras são... Vou fazer café. Já tomei meu cafezinho já, professor. Ah, eu vi. Mas eu estava pronto, o outro sai aí. Não, eu vou fazer café. Amanhã. Café é de uma planta, logo essa planta tinha célula vegetal, então tem parede celular. Olha como funciona a parede celular aqui, ó. Repare, né? Aqui eu tenho uma parede celular, tá? De uma célula e de outra, né? Aqui. E tá vendo esses poros aqui? Esses poros é que permitem a passagem de substância. Aí tem um filamento, uma ponte, chamada plasmodesmo. É uma ponte citoplasmática, que permite a passagem de substância entre uma célula vegetal e outra. Olha aqui que legal, tá vendo? Que aqui as entranças da membrana plasmática de uma célula de outra, então elas estão todas interligadas, todas são conectadas. É diferente da célula animal. Cada célula animal é individual. Elas estão ligadas uma à outra, até por interdigitações, são estruturas assim, mas a ligação dela não tem poros. Tá? A ligação é só entre as membranas. Então, para passar de uma substância de uma para outra, tem que passar pela membrana. Aqui, se eu tenho substância nesta célula, ela pode atravessar e vir para esta célula de cá, que pode passar para outra, e assim ela pode nutrir a planta inteira. Tá bem? Dentro da célula vegetal, tem uma estrutura diferente. Ó. Aqui tem o núcleo, né, como nós falamos, só que o núcleo da célula vegetal não fica no meio. Bem, por quê? Porque conforme a célula vegetal cresce, olha só aqui comigo, tá? Vou apagar essa célula aqui, tá? A célula vegetal é eucariótica igual à célula animal, tá? Igual a todas as células. Só a bactéria que não, né? Não é. Então, olha o que acontece. Aqui, eu tenho uma célula vegetal, certo? Aí a célula vegetal, ela cresce. Quando ela cresce, ou quando ela está aqui, ela tem um citoplasma cobrindo toda a estrutura dela, certo? Quando ela cresce, cresce a membrana plasmática e a parede celular. Mas o citoplasma não cresce. Então, ela fica aqui com uma membrana.
Só que dentro ela vai produzir, inicialmente, um vacúolo, um espaço interno. Deixa eu fazer diferente aqui. O citoplasma, né, dessa estrutura toda, ela limita o crescimento aqui. Então, ela cresceu, mas ficou um espaço interno. Quando a célula cresce mais um pouco, esse espaço vai ficar maior. Quando ela cresce mais um pouco, tá, o espaço fica bem grande internamente. Aqui fica o núcleo, por exemplo, os organoides, os ribossomos passeando aqui, e aqui fica o espaço interno. Qual a função desse espaço numa planta? É o seguinte, quando ela absorve água, ela põe lá dentro. Quando ela absorve substâncias que não interessa para ela, ou que reserva, tá, que interessa para ela, ela põe lá dentro. Então ela usa esse espaço, que a gente chama de vacúolo, que não necessariamente é um vácuo, ela coloca substâncias. Tá? Então só na célula vegetal tem isso, na célula animal isso não, então se apresenta. Tá bem? Então, toda célula vegetal tem isso. Ela pode ter um vácuo maior ou menor. Então ela cresce, mas deixa um espaço interno. Tá? Repare que o resto é tudo igual. Vamos mais um pouquinho aqui. A membrana, então, vamos voltar à membrana, já sabemos, né, que a membrana plasmática está aqui em toda a célula, tá, e tem a parede celular que limita a célula vegetal. Vamos voltar à membrana plasmática de novo. A membrana plasmática, ela permite, como eu falei para vocês, a entrada e saída de substâncias. Então, nós temos várias formas de entrada e saída de substâncias. Uma delas é o chamado transporte passivo, ou difusão simples. Veja, é a passagem de substâncias do local onde estão em maior quantidade, tá, para o local onde estão em menor quantidade. Então a gente chama agora o seguinte, de concentração. Tá? Vocês viram que na química tudo é um sal, né? Fala assim? É um sal. Então vamos pegar assim. Quando eu tenho uma maior quantidade de sal, ali o sal, ou as substâncias sólidas, eu chamo de soluto. E a água, tá, eu vou chamar aqui de solvente. Tá? Não só necessariamente. A água, eu tenho outros tipos de solvente. Tá? O que dissolve é algum soluto. Lembra que nós falamos que a água é o solvente universal? Então, o que ocorre? Eu não tenho aqui gasto de energia. Tá? Ou seja, eu tenho a passagem, tá? Eu tenho aqui a passagem de uma substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, sem gasto de energia. Ou seja, eu estou com uma janela aberta e tem uma rua. Nessa rua passa carro e joga CO2. Tá? Dentro da minha casa não tem tanto CO2. O que acontece? O CO2 que está lá fora, ele vai entrar na minha casa, tá? E vai tentar reduzir o que tem lá na rua. Ele entra na minha casa, para ficar mais ou menos equilibrado. Na natureza e no nosso organismo, a função é sempre tentar um equilíbrio. Então eu tenho que ter, se eu tenho lá fora 100 moléculas de CO2 e aqui dentro eu tenho 10, o disco lá fora é mais concentrado do que aqui dentro. Então ele tende a sair lá de fora e vir para dentro da sala. Mas se na minha casa eu tenho mais CO2 do que lá fora, tá? O que acontece? O CO2 sai daqui de fora e vai lá para fora, sai daqui de dentro e vai lá para fora, para poder diluir o que está lá, o que está aqui, e tentar fazer um equilíbrio em 50%. Tá? Então, dessa forma, né, eu tenho essa transição que eu chamo de difusão. Tá? Vamos dizer, nós estamos lá na escola, vocês estão numa escola, essa sala de aula. Todo mundo na sala de aula, vocês e as outras turmas. Aí dá o sinal do recreio. O que acontece? Todo mundo sai do meio mais concentrado, que é a sua sala de aula, e vai para onde? Para o pátio, que é um lugar menos concentrado de aluno. E vai todo mundo para lá. Tá? Mas fica algum aluno dentro da sala, e alguns entram e saem. Então eles vão fazendo sempre uma movimentação na tentativa de equilibrar, ficar numa quantidade igual, proporcionalmente, né, ao espaço do pátio e o espaço da sala. Tá? Então, isso nós chamamos de difusão. É muito importante isso que nós estamos falando aqui agora. Tá? E não tem gasto de energia. Porque a célula não precisa gastar energia. Ela entra e sai e se difunde pela célula assim. Tá? Então, os gases, lá no nosso pulmão, quando respiramos, nós pegamos o quê? Ar. No ar tem nitrogênio, CO2, oxigênio. Mas tem mais oxigênio do que dentro da nossa célula, que tirou, tá? Que se transformou a glicose em CO2. Então, eu tenho na célula, no sangue, vamos falar assim, mais CO2 e no pulmão mais oxigênio. O que acontece? O oxigênio vai para a célula ou para o sangue, e do sangue o CO2 vem para o pulmão. Tá? Eles fazem uma troca. É 100%? Não, não é 100%. Sempre sobra um pouquinho dos dois, nos dois lugares, no pulmão e no sangue. Mas ali é feita a troca. A gente chama de hematose. Ou seja, é onde ocorre a troca do nosso oxigênio
com o CO2 que está no sangue e do oxigênio que está no pulmão, que nós inalamos. E quando você expira, você joga o CO2 fora e respira o oxigênio de novo. Tá bem? Então, isso nós damos o nome de difusão. E não tem gasto de energia nesse sentido. Tá? A troca não tem gasto. Tá? Outra forma é o transporte passivo, que também não tem gasto de energia. Ou difusão facilitada. Lembra que eu falei para vocês? Sim, Wilton. Professor, então tudo que a gente faz, que a gente perde ATP, por exemplo, se a gente não perder ATP em algum tipo de atividade, assim, significa que a gente não vai perder energia? É o seguinte, o ATP é energia acumulada, não tem como você não perder energia, né? Porque o seu cérebro funciona, os seus órgãos funcionam. Mas quanto mais parado você fica, menos energia você perde, tá? Então, mais acúmulo de glicose também aparece, porque a sua célula tem limite de ATP. Se eu tenho ATP, né, lá dentro, eu não preciso de mais ATP, então a glicose fica ali. E aí você vai acumulando energia. Tá? Então, quanto mais você movimenta, mais você gasta energia. Então, você gasta ATP. Para formar o ATP, vem da glicose. Então, você consome a glicose. Tá? Então, quando você consome a glicose, você tem que comer mais glicose para poder produzir mais ATP. Se eu consumo menos ATP, eu consumo, obviamente, menos glicose. Mas se eu continuo comendo glicose, essa glicose se transforma em gordura. E aí eu engordo. Então, nós precisamos gastar ATP, tá? Para produzir mais ATP com a glicose e comer menos glicose. Ou seja, o suficiente para fazer o nosso ATP para gastar no nosso metabolismo. Compreendeu? Entendi, professor, obrigado. Okay? Por isso que quando eu quero fazer uma dieta, tá? Eu acho que aumentei meu peso, tá? Estou com 75 quilos, meu peso é 70. 71, 70, 70. Nossa, eu tenho que emagrecer 5 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prática esportiva, tá? Ou seja, exercício. Porque no exercício eu vou gastar ATP. Consequentemente, eu vou precisar de mais ATP para gastar. Então, a glicose que está acumulada no meu organismo, ela vai se transformar em ATP. Então, eu reduzo a glicose. Como eu tenho uma gordurinha, tá? Eu vou reduzir a entrada, a ingestão de glicose, para que essa glicose que está acumulada no meu organismo, mesmo que esteja em forma agora de gordura, tá? Que a gordura é energia, eu vou consumindo ela gradativamente, e aí eu vou, então, perdendo esse açúcar, né? Ou em forma de açúcar ou de gordura, e eu vou emagrecendo. Opa, cheguei a 70 quilos, então tá bom. Aí eu tenho que manter uma dieta. Se eu comer mais glicose e ficar parado, eu vou engordar de novo. Eu tenho que estar fazendo uma atividade para consumir esse ATP, que vai ser produzido pela glicose. Ok? Então, pessoal, olha só. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Tá? Olha aqui, passar de substância local de maior quantidade para menor quantidade através de um corredor, né, um carreador, né, sem gasto de energia. Esquema de difusão por transporte. Então, lembra que eu comentei com vocês da insulina? A insulina ela tem um corredor para entrar na sua célula. Então, essas proteínas permitem que ela penetre, mas precisa estar com a insulina. Senão, a glicose não entra. Então, a insulina gruda a glicose e aqui ela consegue passar por esses corredores. Tá? E vão para o interior da célula. Então, da mesma forma que entram, elas podem sair da célula. Então, captura e soltura de outras substâncias. Né? Então, repare que de onde tiver com maior quantidade, para um local de menor quantidade. Então, aquilo que o Wilker perguntou. Como na minha célula eu gastei ATP, eu tenho menos energia, menos ATP. Então, o que acontece? A minha célula permite que entre glicose. E que essa glicose venha a ser quebrada e transformada em ATP. Bem? Então ela permite que eu tenha. Ela não vai liberar, senão ela não permite que entre, né? Por isso que a gente engorda, porque ela não entra na nossa célula e não quebra em ATP, a glicose, né? Então nós temos que ter ela circulando aqui através desses poros. Então também no transporte passivo, que é chamado de difusão facilitada, tá? Vocês estão acompanhando, pessoal, isso? Bom, Sim, senhor. Tá. Osmose é um tipo de difusão. Isso aqui, pessoal, é o que mais acontece na nossa célula. É muito legal isso aqui. Isso aqui, pessoal, vocês têm que compreender como acontece. É para a sua vida, tá? Olha só, eu tenho duas células, mas entre elas eu tenho que ter uma membrana semipermeável, tá? Ou permeável, que é a membrana plasmática. Ela tem que ter a mesma função da membrana plasmática. Então, a célula tem a membrana. Então, o que acontece? Olha só, eu tenho uma solução hipotônica. Tônica vem de tonicidade, de concentração no soluto, tá? Então, hipo significa pouco
Então, pouco soluto eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho mais água, e olha quanto sais. Pouquinho. Quando eu tenho uma solução hipertônica, ela tem muito sal, tá? Então, repare, aqui eu tenho mais sal do que água, ou a mesma quantidade. Então, aqui, ela está hipertônica, tá? Então, quando você tem um suco, uma água, aí você põe uma colherinha de açúcar, tá bem? Aí você prova, ela não tem doce ainda. Então, ela ainda está hipotônica. Aí você põe, até chegar um momento que ela vai ficar igual a quantidade de água ou de açúcar. Aí dizemos que ela está isotônica, porque a palavra iso é igual. Mas se eu colocar mais uma colherinha de açúcar, ela vai ficar muito doce. Então, ela vai ficar hipertônica, tá? Então, quando eu tenho duas células, repare, essa daqui é água do mar, é hipertônica. Quem teve a oportunidade de experimentar água do mar vai ver que ela é salgada. E a água que nós tomamos aqui todo dia, ela é água doce, é uma água hipotônica, tá? A gente diz água doce. Quando eu coloco essas duas soluções, então uma ao lado da outra, para uma membrana plasmática, o que vai acontecer? Uma osmose. O que é osmose? Presta bem atenção. A difusão é o deslocamento do soluto de um meio mais concentrado para um menos concentrado, para equilibrar. A osmose é o deslocamento do solvente. Nesse caso, quem é o solvente? É a água. Então, é o deslocamento do solvente de um meio menor concentração para um de maior concentração. Ou seja, ele vai tentar diluir o lado de lá. Então, repare que a água, ela vem para cá, para a direita, para tentar diluir essa solução hipertônica. Então, quando essas moléculas de água vêm para cá, aqui fica com mais água. O soluto não atravessa, porque tem uma membrana plasmática, mas a água atravessa. Então, a água, ela passa para cá, dilui esta água e, consequentemente, conforme ela vai diluindo essa água, a água vai começar, esse lado de cá, essa solução hipertônica, ela vai ficando menos concentrada, ela vai ficando isotônica. O que é iso? Igual. Aí, de tal maneira que as duas fiquem iguais. E aí, a água circula livremente pelos dois lados. Tá? Então, a osmose é um tipo de difusão onde ocorre o deslocamento do solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado. E geralmente esse solvente é a água. Ok? Isso é muito importante. Olha só, eu tenho aqui uma célula, uma hemácia, uma célula do sangue. Olha o que acontece. Eu tenho aqui uma célula isotônica. Ela está lá no seu sangue, passeando. Tá? Veja bem, se eu pegar essa célula isotônica, que ela está equilibrada, vamos dizer que eu estou no meio. Eu peguei uma célula, essa hemácia, pus num copo com água que tem a mesma concentração interna. Então ela está igual. O que acontece? A água entra e sai sem alterar a membrana. Tá? Mas aí eu pego essa célula e ponho ela no meio, numa solução hipotônica. Hipo é pouco. Então, dentro da célula é hipertônico. Sempre tem que ter uma contrapartida. Então, se eu ponho na solução hipotônica, é porque dentro da célula é hipertônico. O que acontece? A água vai entrar na célula e vai entrando para diluir aquilo ali. Só que ela não dá conta. Como a água enche muito a célula, olha o que acontece. Plot. Uma célula animal se rompe e estoura. Tá? E aí morre a célula. No nosso organismo isso não acontece. Tá bem? Porque a gente tem um controle através do rim que faz a quantidade de água e sais que tem ali. Se eu pegar e colocar essa mesma célula numa solução hipertônica, significa que dentro da célula agora é hipotônico, tem menos concentração do que fora. Então ela vai perder água, tá? Então a água sai da célula, de tal maneira que conforme ela vai perdendo água, a célula vai ficando cada vez mais murchinha, até chegar a ficar, que a gente chama de plasmolizada. A lise é quebra, tá? Aqui ocorre uma hemólise. Hemo é sangue, lise é quebra. Ocorre a lise da célula de sangue. Aqui é uma hemólise. Ela não vai quebrar, mas ela vai virar uma pedrinha. Ela vai ficar tão concentrada, né, que ela vai perder toda a sua função. Então aqui dizemos que a célula sofreu hemólise, aqui uma plasmólise, tá? E aqui a célula está estável, tá? Ela está uma célula normal, tá bem? Mais 3 minutinhos eu quero de vocês. Vamos ver isso numa célula vegetal. Repare, eu tenho uma célula aqui no meio isotônico, certo? Eu coloco ela no meio hipotônico. O que vai acontecer? A água, tá, vai entrar e a célula vai ficar túrgida. Só que a parede celular, ela chega a um ponto, tá, ela é flexível, mas até um ponto. Depois ela não aumenta mais. Ela não permite que a célula venha se romper.
Então ela vai ficar uma célula agora plasmolizada, desculpe, vai ficar túrgida, tá? Que ela vai ficar cheinha, mas não se rompe, tá bem? Agora, ela não pode ficar muito tempo assim, senão a planta morre, tá? Porque ela tem que fazer troca de nutrientes. Mas ela não se rompe. Então aqui ela vai ficar uma célula túrgida, tá? Se eu pegar esta mesma célula e colocá-la numa solução hipertônica, a célula vai perder água para o meio, tá? Como diz aqui. O que acontece? Ela vai secando, 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 mas a parede celular ela vai ter um encurtamento, tá? Ela vai entrar para si, para dentro da célula, mas não vai romper. Mas a célula pode até se desprender da parede celular, tá? E pode morrer. Então, é o seguinte, você viajou, né? Final de semana, esqueceu de pôr água na sua planta. Você chegou e falou, nossa, esqueci de pôr água na minha planta. Ela está lá, toda assim murchinha. Aí você põe água, tá? O que aconteceu? Ela estava plasmolizada, mas não chegou muito a ser plasmolizada, tá bem? Quando você põe água nela, aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa água, ela vai voltar ao normal. E por um período ela vai ficar hipotônica a célula. Ela fica toda cheinha, gorduchinha, tá? Até que depois ela venha se estabilizar e fique isotônica. Mas você viajou, esqueceu de pôr água na sua planta e ficou uma semana fora, quando você volta, sua planta toda murcha. Mas aí ela já perdeu tanta água que mesmo você colocando água nela, não ocorre uma recuperação. Então a célula vegetal tem essa vantagem. Ela pode ter uma recuperação de acordo com a quantidade de água que ela tenha perdido no determinado período. E se eu pus muita água, o que eu faço? Tá? Tá no pratinho, eu te esgoto essa água o mais que eu puder e deixo ela sem água por um período maior, porque aí ela vai perder essa água e ela volta ao normal. Agora, se eu mantiver ela com água por muito tempo, aí a célula fica túrgida, os nutrientes acabam se diluindo e ela acaba morrendo também. Por isso eu não posso pôr água demais numa cactácea ou numa planta qualquer. Muita água mata, pouca água também mata. Então eu tenho que ter um controle para que ela venha ficar isotônica. Ok? Deu para entender isso, pessoal? E só para finalizar, o transporte ativo, tá? Ele tem uma outra função, ele tem gasto de energia. Porque é o seguinte, repare que eu tenho aqui, na membrana plasmática, eu tenho o sódio, tá? O sódio é mais, tá? Na+. E tenho dentro da célula o potássio, numa célula nervosa. Quando eu recebo um estímulo, o que acontece? A célula, ela pega o potássio e joga ele fora da célula. E pega o sódio e traz para o interior da célula. Tá bem? Quando o estímulo nervoso passa, ela faz ao contrário. Ela pega o sódio que estava aqui dentro, joga para fora, pega o potássio e traz para dentro da célula. Tá? Então, para ela pegar tipo assim, me joga aí, sei lá o que, hein? Me joga aí glicose. Então ela pega e joga a glicose. Agora você de fora me dá o açúcar, a sacarose. Aí ele dá a sacarose. Tá? Ou seja, o que está de fora da célula, tá? Ela me passa o potássio, ele passa o potássio. Aí eu falo, então me manda o sódio, ele manda o sódio. Então eu estou jogando e estou pegando. Estou tendo gasto de energia. Aí depois fala, não quero trocar mais não. Devolve aqui o meu sódio. Aí eu pego o sódio, jogo lá para fora da célula, e aí eu pego o potássio e trago para dentro da célula. Isso, né, como eu que tinha perguntado, eu tenho gasto de energia. Isso é o que acontece no seu cérebro o tempo inteiro. Por isso que é o órgão que mais gasta energia. Então, você dormindo ou acordado, o teu cérebro está sempre gastando alto teor de energia. Por isso que você precisa comer glicose, tá? E açúcares, carboidrato, para produzir energia, para pelo menos o seu cérebro funcionar. Aí vai o seu coração, o seu pulmão, né? E quando a gente se movimenta também, ou seja, todo o seu metabolismo, a digestão, funciona em função de ATP, tá? Então, nesses casos aqui, eu tenho gasto de energia. Eu preciso, então, produzir essa energia que é o ATP. Ok? Opa. Pessoal, até aqui, deu para vocês acompanharem? Tudo bem? Deu sim, professor. Tem alguma dúvida? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, à tarde, manda uma mensagem, à tarde a gente se encontra e pode perguntar à vontade. Dê uma lida, faça um exercício, né? E depois você manda uma mensagem para mim se você entendeu isso ou não. Certinho? Olha, mandar exercício hoje? acho que eu já coloquei ele no Moodle. Tranquilo. Tá? Dá uma olhada lá, tá? Alisson, seu café está pronto? Queremos café. Vamos aí tomar seu café. Eu fiz ontem um pãozinho, professor, pra me comer hoje de manhã, pãozinho recheado, ficou gostosinho. Nossa, nem oferece, nem manda pra gente, hein? Ó, Vocês não sabiam que vocês queriam, professor. não, todo mundo quer. Quando a gente voltar, tá lá no IF, aí você faz e leva pra nós. Professor, Você vai fazer um café, viu? E leva pra lá. E a Natasha, o pãozinho, te faz um café comunitário. Beleza, Will? eu fiquei Não passa curioso, vontade. professor. Eu fiquei curioso com o negócio
Pode falar. O senhor tá sabendo de alguma coisa sobre voltar às aulas no IF? Não, ainda do IF de retorno, ainda não. Tá? Ainda não. Os estaduais aí tá tudo falando que vai voltar dia 2. Mas tem que fazer uma preparação, né? Eles estão discutindo, lá no IF está sendo uma discussão como fazer, mas não tem nada definido ainda não. Tristeza. Porque nossas salas são pequenas, né? Ela é diferente de outras escolas, até outros IFs, as salas que foram construídos depois, eles têm salas amplas para a sala de aula normal. No nosso IF, ele tem 80 anos. Quando ele foi criado, a quantidade de alunos era pequena. Então, você pode reparar, hoje nós temos 4 salas. Nós temos 4 salas que podem chegar até 45, no máximo 50 alunos. O resto é de 20 alunos, 15 alunos. Se eu colocar mais, a sala fica só. Não chega, vocês não foram lá, vocês não chegaram. Fica que nem a célula, professor. Oi? Fica que nem a célula. Fica igual a célula, fica toda estufada, tá? Então, vocês vão ver, na hora que você retornar com 30 alunos, vocês vão para a sala lá embaixo no térreo, porque não cabe. Então, tem 3 salas no térreo e uma lá em cima, que é grande. O resto, se você colocar 30 alunos, ela fica quase saindo aluno pelo ladrão, pela janela, tá? Então, a gente tem que pensar bem. Mas estamos fazendo estudos como fazer o retorno lá para a nossa escola também, tá? Já tive algumas reuniões, né, que foi discutindo algumas coisas assim. Tá bom? Beleza, professor. Pois não, Natasha. Professor, eu não aguento mais isso da EAD, professor, eu acho que eu vou enlouquecer, eu já não era muito bem da cabeça, aí eu comecei a fazer EAD e piorou, né? Não, calma, relaxa, Natasha. Você não vai ficar doida, não. Você vai ficar boa. Eu já tô, professor. Não, Já isso- foi, já. Não, foi não. Relaxa. Tá? Relaxa, fica tranquila. Tá? Com as nossas aulas você fica muito doida? Oi, professor, eu não consegui te entender. Com as nossas aulas você fica muito doidinha? Não, com a matéria do senhor eu consigo entender muito bem, o jeito que o senhor explica também, eu consigo absorver bastante coisa. Mas agora com matéria técnica, Agora que eu tô me adaptando ao EAD do IF, aí, agora que eu tô me adaptando, todo mundo tá tiltando. Aí complica. Complica, cada um no seu momento, né, André? Mas é o seguinte, a matéria técnica, ela realmente, eu não vou tirar o mérito, né, de que vocês estão com um problema mesmo, porque a matéria técnica era o seguinte, você tem uma teoria no dia, no outro você vai para a prática, e você vê o que você estudou na teoria, né? No caso de vocês agora, aí, você não tem prática, você só tem teoria. Na minha disciplina, a gente está fazendo só teoria, tá? Então, por exemplo, quando a gente voltar, eu vou levar vocês para o laboratório, para a gente ver uma célula e tal, mas não é um compromisso que você tem que aprender. Você tem que aprender a teoria, né, que nós estamos falando aqui. Agora, na técnica, você tem que aprender a teoria e aplicá-la na prática que vocês não estão tendo. Então, eu entendo que já discutimos isso também, que não é fácil. E os professores da prática devem estar tão doidos quanto vocês. Porque como fazer o aluno aprender na prática, que tem que fazer Tem a prática. teoricamente? Como é que faz? Como é que eu chupo uma laranja teoricamente? Né? Como é que o Wilker faz um café ou a Natasha faz um pãozinho recheado, tá? Na teoria? Não dá. A teoria, tudo bem. Tirando a parte que a gente não sabe como fazer, né? Sim, e os professores também estão tão louquinhos quanto vocês. Porque como que eu vou fazer? Pensa se eu tivesse... Por exemplo, eu dou aula de botânica para engenharia ambiental. Não agora, no segundo semestre, né? Eles precisam de prática, eles têm que ver a folha, analisar a folha, né? Ver na lupa, no microscópio, né? Não faz. Como que? Já pensei 200 milhões de coisas, mas se ele não faz, como é que ele aprende? Né? É difícil, pessoal. Tanto você, como eu estou falando os dois lados, né? Tanto vocês ficam louquinhos, quanto os professores, para tentar fazer a melhor forma para que vocês não fiquem louquinhos. Inclusive é muito mais desgastante, né, professor? Não ter essa prática, esse momento de gente Sim. descansar, tipo, nossa, o que eu tô aprendendo aqui, caralho. Dá uma levantada na moral quando você fala, caraca, isso daqui é o que eu tô aprendendo, que eu tô estudando. Sim. Porque agora não, a gente só fica teoria o tempo todo, teoria. A gente pensa nas aulas que era pra ser a gente sair, olhar como que a gente faz um resistor, alguma coisa, a gente tá em teoria de novo. E lá Sim. de secar uma folha. Então, é o seguinte, pessoal, vocês vão ter essa prática, tá? Vão ter essa prática. Só que vai ser mais para frente, não vai ser agora, infelizmente. Por exemplo, quando a gente voltar presencial, não pegar as práticas do começo, a gente pegar no meio. Por exemplo, a gente pegar as práticas que deveriam de ser começado lá no início, quando a gente começou o curso, fazer todas essas práticas. Eu tô com medo de a gente não ter essas práticas, nem de já pegar direto no que a gente está agora. Não, mas não tem jeito, porque olha só, a teoria eu posso acompanhar, eu posso dar toda a teoria para vocês, mas a prática, eu não tenho como eu começar no meio.
né? Eu brinquei da laranja, né? Quer dizer, do pãozinho. Eu não posso pegar como é que eu falo? Rechear o pãozinho sem eu ter o pãozinho. E o pãozinho tem que ter a farinha, o leite ou a água, né? Então eu não tenho como fazer lá na frente. Então eles vão fazer essas práticas com vocês desde o começo. Vocês vão ter que começar. Será que a gente vai ter que ter uma reposição nessas aulas de prática ou aulas a mais para tentar suprir esse tempo da pandemia? Provavelmente, pelo menos as aulas práticas. Porque a teoria, como eu estou falando, eu posso dar teoria tranquilamente para vocês. Mas as aulas práticas, né, aí a gente vai ter que fazer. Tá? Em vez de eu fazer 10, que eu faça 5, mas eu vou ter que fazer. E aí, provavelmente, vou ter que ter aula de manhã, à tarde ou sábado, tá? Para que vocês possam se reorganizar, assim. Provavelmente isso vai ter que ter. Tá? Isso vai ter que ter. Desculpe, não entendi, Johnny. Beleza de pandemia. Infelizmente, né, gente? É um tipo de Professor, que situação tristeza é essa, professor? que acometeu o planeta, tá? Nós tivemos outras pandemias que acometeram o planeta no passado, que também as pessoas tiveram as consequências disso. Hoje nós estamos tendo essas consequências, né? E que nós vamos ter arrumando jeitos para sanar essas consequências, tá? Mas tudo no fim dá certo, a gente vai conseguir se organizar. Mas como aconteceu de uma hora para outra, ninguém esperava. Então nós estamos trabalhando lentamente para poder nos organizar. Mas a gente vai organizar. Né? Professor, nunca imaginei que ia estar no meio da pandemia. Não. Achei que isso só acontecia em filme, viu? Pois é. Cara, estou com 61 anos e nunca passei por alguma coisa dessa. Aliás, eu passei sim por uma que não era pandemia, mas era um problema brasileiro, que foi a meningite. Tá? A meningite, eu era pequeno, né? Tinha uns 12 anos, mais ou menos. Tá? A meningite, ela atacou o país inteiro e matou muita gente. Colegas meus morreram por conta de meningite, outros ficaram doentes, tá? E que depois acabaram vindo a óbito. Então, não era uma pandemia, mas era uma endemia, tá? Que tinha hospitais só para cuidar do meningite, que era terrível também, tá? Tanto quanto o Covid, né? E superamos, tá? E superamos aquele período também. Tá? Agora é uma pandemia, que nós vamos superar também. Em alguns países já acabou, né, professor? Porque o Brasil. Mas é o seguinte, cara, não vá por esse lado. Olha, acabou, mas não acabou. Tem muitos lugares pior, professor. Isso que é foda. Sim, exatamente. Cada país é um país. Olha só, o Japão tinha liberado tudo, já está com problema fechando tudo. A Inglaterra tinha liberado tudo, já está com restrições também. Então a coisa não está assim, liberou tudo, beleza. Não é tão simples assim, não. O problema da pandemia é, tipo, reestabilizar, professor, né? Claro. Depois que passa, enquanto você está passando já é ruim. Mas depois que passa é pior ainda. Ué. Porque você fica com receio, tem que, como você falou, reestabilizar. Nós vamos voltar à vida normal. Daqui o ano que vem, para o outro ano, vamos voltar à vida normal. Mas até chegar a esse ponto, nós temos que nos readequando ao que tem que fazer. E ainda bem que nós somos seres humanos capazes de nos acondicionarem. Repare, o ano passado foi pior. Vocês já pegaram nós aqui. O ano passado, ninguém sabia como fazer o que nós estamos fazendo aqui. Foi uma loucura. Tá? Foi uma loucura. Os alunos nossos estavam acostumados com aula presencial. Aí, de repente, ficaram 3 meses sem aula e depois todo mundo foi para o computador. Tá? Como fazer? Aprender Moodle, aprender isso no Google Meet, aprender a colocar. E tivemos que aprender na tora, de hoje para amanhã, porque tinha que fazer aula. Não foi fácil, não. Então, hoje, nós já estamos mais acostumados a EAD, vamos dizer assim, né? Aula online, né? Mais acostumado, eu já estou mais familiarizado, né? Mas vocês estão chegando agora ainda não pegaram isso, né? Mas aqueles alunos que estão no segundo ano sofreram mais que vocês, como nós já sofremos também. Agora está mais light. Eu peguei EAD também ali na minha escola, mas... Pegou, né? Pegou uma parte também. Né? Não está fácil, não. Inclusive, esse ano, eu estou desde o começo de janeiro estudando, né? Sim. É foda. Mas digo assim, que nós, professores, já estamos mais acostumados com a EAD. Né? A gente acostuma, né, professor? Senão não tem jeito. Porque antes, você acha que eu sabia de Moodle? Sabia de Google Meet? Nem sabia que existia o Google Meet. Nunca tinha participado de reunião assim. As reuniões eram presenciais, né? Eu conhecia o Google, o Moodle, mas nunca tinha mexido nele. Aí, de repente, ou mexe. E nós aprendemos. E o que você achou, professor? Você acha que vai ser bem-vindo para as aulas? Não, isso é importante, é legal. Quer dizer, foi uma forma, né, a mais de recurso. Não digo que vai ser aula sempre assim, mas vai ser um recurso a mais que a gente possa ter. Mesmo, professor, vamos convenhamos. Mesmo a pandemia seja uma bosta, tem algumas partes que foram boas. Sim. Ela tirou todo mundo da zona de conforto. Falou, vamos mexer todo mundo aí. Vocês estão o quê? Muito quieto. Vamos parar com isso.
Não é Mas verdade? ela me botou na minha zona de conforto, que é dentro de casa. Também me agora botou sim, numa né? zona de Nós conforto. temos Não esse sei se- conforto, mas temos outros desconfortos, né? Tudo é um aprendizado, a gente tem que levar como aprendizado. E que a coisa muda. Pô, Não há mais 9 alegria horas já, hein, eterna. galera? Pois não? Faz 9 horas. Sim, sim. Não há alegria eterna, como não há tristeza eterna. Então, pessoal, bom fim de semana, boa semana para vocês, bons estudos. Fiquem tranquilos, Natasha. Relaxa, faz uma aula de yoga online, tá? Que vai dar tudo certo. A gente Beijo já para faz isso em vocês. educação física já, professor. Tá bom, mas o yoga é melhor. Tchau para vocês. Boa Tchau, semana. professor. Até semana que vem. Até a Tchau, semana. professor. Até semana Ah, que foi vem. semana que vem é prova. Falou, professor. Até a prova. Falou. Beijo para Tchau, todos. Tchau, tchau.